Bom dia, galerinha! Então, estamos aqui hoje para o 7º dia da nossa devocional. E hoje nós vamos contar uma história bem legal. Mas primeiro, vamos falar o nosso tema e a nossa divisa de missões nacionais. Então, vamos lá? Tema: Minha Pátria para Cristo. Muito bom! E a divisa que se encontra em Josué 13, 1, apenas a parte B. Vamos lá? E ainda há muita terra para ser conquistada. Ou, em outras versões, e ainda há muitíssima terra para ser conquistada. Então, nossos missionários ainda têm muito trabalho para fazer. Vamos à nossa leitura bíblica de hoje? Então, pega a sua Bíblia e vamos juntos meditar um pouquinho na palavra de Deus, naquilo que o Senhor tem para nos ensinar no dia de hoje. Nós vamos ler Atos, capítulo 9, versículos de 1 a 19. Isso mesmo, nós vamos ler sobre a conversão de Saulo, uma das mais lindas conversões que nós encontramos na palavra de Deus. E assim nos diz a palavra do nosso Deus. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao seu sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele respondeu: Quem é o Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. Saulo estava cego. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá,
me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se, foi batizado e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Amém. O que essa história nos ensina? Essa história nos ensina que Saulo era um homem muito importante na sua época. Era um homem muito letrado, muito sábio, que sabia falar vários idiomas diferentes. E ele tinha muito poder. Ele foi pedir autorização para entrar nas cidades e prender os cristãos. Paulo tinha tanto poder que ele podia sair da cidade dele e ir para outras cidades, e simplesmente pelo fato da pessoa acreditar em Jesus, ele as prendia, ele as maltratava, ele deixava na prisão por tempos e tempos, ele batia. Ele era um homem muito mau e muito temido pelos cristãos. Quando se ouvia o nome de Saulo, todo mundo metia o pé com medo. Mas o Senhor tinha um plano para a vida de Saulo e queria transformar Saulo em um homem segundo o coração dele, um homem que pregasse a palavra dele. Então Saulo, de perseguidor de cristãos, passou a ser perseguido também por amor a Cristo. Quando Saulo teve esse encontro com o Senhor Jesus a caminho da cidade de Damasco, quando um clarão apareceu e a voz do Senhor foi até ele, ali ele se converteu ao Senhor e ele conheceu o amor de Jesus. E então ele foi batizado, ele foi preparado, foi ensinado do amor de Deus e começou a pregar o evangelho também. Paulo se tornou um missionário, e um missionário muito poderoso, que não tinha medo de nada nem de ninguém. E ele falava do amor de Deus com muita autoridade e com muito poder, porque Deus estava com ele. Lembra que a tia leu aqui que Jesus falou que ele era um escolhido? Ele era um vaso escolhido. Então ele ia deixar de fazer o que ele queria para fazer o que o Senhor Jesus queria que ele fizesse. E assim aconteceu. Paulo foi obediente à palavra de Deus e começou a fazer as coisas que agradam o coração de Deus. E é assim que nós precisamos ser também. Precisamos meditar na palavra de Deus, precisamos obedecer a palavra de Deus e precisamos praticar a palavra de Deus. E assim nós vamos alegrar o coração do nosso Senhor também. Vamos então orar. Orar por quem? Pelo nosso estado do Rio de Janeiro, que precisa tanto conhecer esse amor que Saulo conheceu. Nosso estado está muito carente do amor do nosso Deus. Vamos orar pelo nosso estado, vamos orar pelas nossas famílias, vamos orar pelas nossas vidas, para que nós possamos, como formiguinhas, falar do amor de Deus onde quer que a gente caminhe. Falar do amor de Deus para os nossos amigos na escola, para os nossos vizinhos ao redor da nossa casa, para aquele amiguinho que a gente conhecer numa festinha, para aquele amiguinho que a gente conhecer num passeio que formos fazer em família. Nós não podemos perder tempo. Precisamos falar do amor de Deus para aqueles que estão ao nosso redor. Oremos? Pai amado, Pai querido, é com muita alegria em nossos corações que nós te agradecemos por este momento. Momento de devocional, momento de comunhão, momento onde aprendemos de Ti, aprendemos do Teu amor, aprendemos do Teu cuidado e, acima de tudo, aprendemos que o Senhor olha por nós, que o Senhor nos vê e que o Senhor nos socorre no tempo em que precisamos.
Te pedimos, Senhor, que nos ajude a sermos obedientes a Ti, assim como Paulo se tornou obediente a Ti. Ele passou de perseguidor do Teu Evangelho, perseguidor das pessoas que criam em Ti, a ser perseguido também. E por amor a Ti, Paulo sofreu, por amor a Ti, Paulo apanhou, por amor a Ti, Paulo foi preso, mas por amor a Ti, ele venceu todas as provações deste mundo. E nós queremos agora, Senhor, te pedir que nos dê sabedoria para falar do Teu amor aonde quer que estejamos, na nossa escola, na nossa casa, nos nossos passeios, com os nossos amigos, com os nossos familiares. E te pedir também, Senhor, pelo nosso querido Rio de Janeiro. Ó Senhor, como o Rio de Janeiro está sofrendo por não Te conhecer. Há tantas guerras, Senhor, entre miliciantes, entre bandidos. Senhor, nós Te pedimos com o Teu poder, entra, Senhor, nos corações dessas pessoas. Liberta essas pessoas, Senhor, assim como um dia o Senhor libertou Saulo, Senhor. E ele se transformou em um servo bom e fiel. Senhor, cuida do nosso Rio de Janeiro. Senhor, cuida dos governantes do nosso Rio de Janeiro. E nós nos estendemos a Te pedir também, cuide, Senhor, da nossa pátria, porque nós queremos ver a nossa pátria rendida aos Teus pés. Em Teu nome, Jesus, nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus, amém. Então, meus queridos, esse foi o nosso devocional de hoje, tá? Desejo a vocês um dia de paz, de estudos, de alegria, de comunhão, de muita brincadeira, tá? Que o Senhor abençoe a cada dia a vida de vocês e que vocês cresçam em estatura, sabedoria e graça diante da sociedade, diante da sua família e diante de Deus, fazendo sempre o que agrada ao Senhor. Beijo grande no coração de cada um. Tchau!